Olá, graça e paz. Essa é a 65ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Depois da semana passada, ou melhor, depois das semanas anteriores, em que demoramos algumas semanas para completar o grande livro do profeta Isaías, agora, em uma semana só, vamos terminar 3 livros de profetas menores, os chamados profetas menores. Naum, Abacuque e Sofonias. Começamos a semana com Naum, lendo os 3 capítulos do livro. No primeiro capítulo ele lança uma sentença, nós já vimos em outros profetas essa ideia da sentença, ou seja, de uma declaração, de uma declaração contrária de Deus em relação a um povo. Então a sentença vai contra Nínive e também uma promessa de livramento para Judá. No primeiro capítulo, depois no capítulo 2 e no 3, sentenças proferindo a queda de Nínive, profetizando a queda de Nínive definitiva. Os destaques para Naum vão, em primeiro lugar, pelo fato de que não sabemos muito sobre Naum, não temos mais informações a respeito dele, mas a sua condenação de Nínive sugere uma data algum tempo antes da queda desta grande cidade, que aconteceu em 612 a.C. Então podemos colocá-lo ali em 640, alguma coisa assim, faria muito sentido o seu período de profecias. Nínive, caso você não se lembre, é a capital do Império Assírio, aquela mesma cidade tão odiada pelo profeta Jonas, quando Deus manda ele lá profetizar contra a cidade, ele desconfia que Deus vai ter misericórdia da cidade se ela se arrepender por causa da sua pregação, então ele não vai pregar, ele vai na direção oposta. Esse era o motivo de Jonas. Essa cidade, esse povo, surge na história bíblica durante o reinado do norte de Manaém, do rei Manaém, lá no reino do norte, em Israel, lá no segundo livro dos Reis, capítulo 15. E depois, esse rei, lá do reino do norte, diante do poderio assírio, sua capital em Nínive, esse rei resolve ser um vassalo desse império, ou seja, ele começa a pagar tributos a eles para garantir as boas relações. E muitos outros reis vão imitá-lo depois, por exemplo, Oséias, no segundo livro dos Reis, capítulo 17, também ali no Reino do Norte, e no Reino do Sul também Acás, no capítulo 16 lá de 2 Reis, e também Ezequias, mas Ezequias é aquele que vem depois de Acás e que se rebela contra essa situação. Ele fala, não, nós temos que confiar em Deus, não temos que ficar pagando tributos e sendo vassalos de um outro povo, de um povo pagão. Ele se rebela e por isso então aquelas passagens famosas que nós lemos, inclusive em Isaías, descrevendo lá como Ezequias, a cidade é cercada, pelos exércitos assírios e eles exigem a rendição de Ezequias. Então toda essa história bíblica tem a ver com os assírios e, portanto, com Nínive, a cidade que é condenada aqui por esse profeta. A mensagem de Ezequias, a mensagem de Naum é muito clara, Deus é soberano sobre toda a terra, até sobre as nações mais poderosas, as que se consideram mais poderosas, mais orgulhosas, elas também cairão diante de Deus. Deus é o soberano e ninguém pode se opor a ele. Depois nós vamos ler Abacuque, Abacuque com seus 3 capítulos, muito curtinhos, muito rápidos de ler. Começa com um lamento por causa da apostasia de Judá. Abacuque está diante de uma época ali em que o seu próprio povo se afastou de Deus, ele se lamenta sobre isso e pede ao Senhor que castigue o seu próprio povo para que eles não continuem no caminho do erro. Mas aí no capítulo 2 vem a resposta divina. O castigo vai vir na forma dos caldeus. Caldeus aí é um outro nome para os babilônicos, no capítulo 2. E por fim, o capítulo 3, o profeta se debate com a ideia de Deus usar um povo mais ímpio do que o próprio povo dele, o povo de Judá, para os seus fins, para os seus fins de santificação, mas ele ora confiante em Deus. O
O livro termina assim, com uma oração de confiança, dizendo, olha, eu posso não estar entendendo nada, né? A figueira pode não estar florescendo, mas eu confiarei no Senhor. Os destaques aqui de Abacuque vão em primeiro lugar, bom, já diz que os caldeus são os babilônicos, né? Então, aqui estamos lidando com o Império Babilônico, que surge depois da decadência do Império Assírio. O Império Assírio, como eu acabei de falar, cai em 612 e surge o Império Babilônico. Então, Abacuque também deve estar mais ou menos nessa mesma época, final do Império Assírio, e profetizando a chegada dos babilônicos para castigar Israel. Né? Então, colocamos aí Abacuque por volta da época de Jeremias, né? Mais ou menos nessa época aí, talvez um pouco antes. O livro descreve, então, o diálogo do profeta. Né? Então, ao contrário de outros profetas que descrevem uma visão que eles tiveram, né? Tudo mais, uma revelação direta, Abacuque tem essa revelação por meio da conversa com Deus. Deus fala diretamente a ele e ele, então, o que ele aprende de Deus nesse diálogo, nessa conversa, ele repassa ao seu povo. Né? E a grande mensagem é que essa exortação que o próprio profeta recebe e experimenta, né? De perseverar confiando em Deus a despeito das aparências. Então as coisas parecem estar erradas, mas eu continuarei confiando no Senhor. Né? Daí o capítulo 2, versículo 4, onde Deus diz, o meu justo viverá pela fé. E o sentido aí é esse. Né? Quer dizer, você não vai se guiar pelas aparências, você vai se guiar pela fé na minha promessa. Né? Muito tempo depois, no Novo Testamento, essa expressão será utilizada, né? O apóstolo Paulo vai perceber nessa expressão uma verdade fundamental para a própria salvação. Né? O justo viverá pela fé, ou seja, o justo não viverá pelas coisas que são desse mundo, pelas coisas humanas, pelas coisas visíveis. Né? Ele vai confiar em Deus e por causa dessa confiança ele vai ser justificado. Ele será justo por causa da fé. Né? Não é bem isso que Abacuque está falando. Abacuque está falando, quem é justo vive pela fé. Paulo vai dizer assim, tem mais uma coisa. Quem vive pela fé é justificado por ela. Então, essa é a utilização que Paulo vai fazer muito tempo depois. E o nosso terceiro profeta é Sofonias, né? Então, ele vai fazer profecia sobre o dia do Senhor contra a iniquidade de Judá, no capítulo 1. Depois, no capítulo 2, ele vai fazer ameaças contra as demais nações. Filístia, né, que é Gaza, a capital dos filisteus, Moabe, Amon, Etiópia e Assíria. De novo aqui, a Síria aparecendo nos 3 profetas dessa semana, sempre com esse foco contrário, né? Sempre Deus falando contra a Síria ou Nínive. E por fim, no capítulo 3, promessas de castigo e restauração final para Jerusalém. Então, essa promessa final sempre aparece aí. Os destaques são os seguintes. Primeiro, de novo, né? Por profetizar a destruição de Nínive, então nós vamos de novo identificar ali que Sofonias está falando antes desse momento, claro, né? Está profetizando o que vai acontecer, porque está vivendo um pouco antes. Então, antes aí de 612 a.C. Também ele fala do dia do Senhor como uma dupla visitação de Deus, ou seja, uma visitação de Deus com 2 objetivos, castigo e restauração. Já vimos isso em outros profetas, isso é muito comum, o dia do Senhor, né? Eu até mencionei num outro vídeo que João Batista estava vendo as coisas dessa forma, né? O dia do Senhor vem como um dia de castigo, né? De restauração e castigo. E ele até estranha porque Jesus não traz o castigo, traz só o chamado ao arrependimento, né? Então, essa tradição do dia do Senhor com os 2 lados ali é muito forte desde aquela época. E terminamos dando uma olhadinha na nossa tabela. Faz tempo que a gente não olhava a nossa tabela de reis e profetas, né? Então, vamos dar aqui uma conferida. A nossa tabela continua crescendo, né? Desde lá dos primeiros reis e profetas, mas aí ela sobe e vamos vendo que aqui embaixo há esses profetas que estamos vendo nessa semana, depois de Isaías, mas antes ainda de Jeremias. Eu coloquei os 3 mais ou menos nessa época aqui, porque eles profetizaram dentro do
aparentemente dentro do mesmo contexto, né? Muita apostasia no meio do povo de Deus, expectativa do castigo divino, mas também ainda falando a respeito da Síria ou de Nínive, né? Como sendo objeto também da mão pesada do Senhor. Então vamos completando a nossa tabelinha com mais esses profetas e até que a gente termine todos os profetas encaixadinhos aí mais ou menos na época em que eles ministraram da parte do Senhor para o povo do Senhor. Então é isso. Boa semana, boas leituras e até mais.